Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Os sentimentos ainda são os mesmos, né? Um de muita alegria e também o de extrema tristeza, né? Porque se estamos aqui é porque nós não estamos na igreja, né? Então isso mostra que a pandemia ainda nos aflige. Mas a alegria toma conta também do coração, porque Deus, na sua bondade e graça, né, nos possibilita estudar a palavra através da internet. Então nós louvamos a Deus por isso. Então vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço para que você abra aí no capítulo 3. Iremos fazer a leitura dos versículos de 12 até o versículo 16 do capítulo 3. Então eu peço para que você abra aí a tua Bíblia, né? Não apenas ouça, mas leia comigo esses versículos do capítulo 3, que tem como título A Soberana Vocação. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Deus, te louvamos por tê-la em nossas mãos, por ter acesso a elas. A Deus, olhamos isso, a Deus, como uma expressão do amor do Senhor por nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. Nos ajude, ó Deus, nos momentos difíceis. Nos oriente, ó Deus, e nos fortaleça em todo o tempo, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu li esse texto, me veio à mente a seguinte questão: o que te motiva? O que te impulsiona nesta vida? E aí eu quero que você reflita nessa pergunta enquanto nós estudamos esse texto, porque ele vai nos mostrar que o Senhor nos chamou para algo. Nós temos uma vocação dentro do reino de Deus. E muitas vezes as dificuldades, os problemas, ela nos esmurece, nos enfraquece, nos desanima. E esse desânimo, essa falta de motivação nos distancia da obra, do trabalho, da confiança em Deus. E uma vez desmotivados, a esperança que temos em Cristo, a salvação que recebemos dele, ela é perdida na nossa consciência. E esse texto nos traz lições a respeito dessa motivação, ou o caminho para essa motivação.
ou o propósito dessa motivação também. É interessante que nós estamos estudando essa carta essa escrita pelo apóstolo Paulo, uma igreja que ele ama muito. É interessante a forma como ele inicia também esta porção, este texto. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. É interessante essa primeira parte, a forma e como Paulo inicia. É uma expressão de humildade, uma expressão de um homem que entendeu a sua função dentro do reino de Deus, de um homem que tem como objetivo de sua vida servir ao Senhor, entregando a sua vida a Cristo. A gente sempre deve lembrar, irmãos, de onde Paulo está escrevendo essa carta. Ele está preso em Roma, provavelmente em Roma, com dificuldades, com problemas. E Paulo expressa aqui uma humildade tamanha. E por que Paulo usa essa expressão? Ele está orientando uma igreja muito amada. Havia problemas graves, nós sabemos bem, nós temos batido nesta tecla. Por que temos batido nesta tecla? Porque é o que o texto nos oferece, é o que o texto nos mostra. E Paulo apresenta, ele inicia o versículo 12 dizendo: eu não alcancei a perfeição. O que ele está dizendo com isso, irmãos? E nós devemos aprender que essa perfeição que Paulo está dizendo aqui é algo que nós nunca alcançaremos nesta vida. E muitos hoje em dia têm corrido incansavelmente atrás dessa perfeição, atrás de uma posição melhor no seu trabalho, estudando incansavelmente almejando riquezas, um exemplo também, e tantas outras coisas, uma busca incansável. E é interessante que Paulo, irmãos, escrevendo aqui, ele usa algumas expressões, não só nesse texto, mas em outro texto, palavras como alvo, como prêmio, como conquista. É interessante nós lembrarmos, irmãos, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Deus usa homens como nós, santos, e eles escrevem os seus escritos de acordo com o contexto vivido. Por isso que Davi fala muito de pastor, ovelha. Essa era a realidade de Davi. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, vemos o detalhe de um médico, o Dr. Lucas. E o contexto vivido por Paulo, e isso me faz pensar que Paulo era um amante de esporte. Provavelmente ele gostava muito de atletismo. E era algo que acontecia muito naquela época. As corridas de bigas, nos circos, onde aconteciam aquelas corridas, o filme Ben-Hur nos mostra muito isso. Também nos estádios olímpicos, na Grécia, onde os homens ali mostravam toda a sua força, correndo nus, e naquela época. Então essa era a realidade de Paulo, e é por isso que ele usa algumas expressões. E o exemplo que ele traz, para nós, esse paralelo, é interessante porque a perfeição de que Paulo está dizendo aqui, ela não será alcançada nesta vida, mas Paulo tem como objetivo e como alvo a busca dessa perfeição. Perfeição essa que só é encontrada em Cristo Jesus. É o grande alvo da vida de Paulo. O propósito que motiva Paulo é buscar essa
perfeição em Cristo Jesus. Fazendo isso, a glória de Deus é vista através da vida de Paulo. Paulo entende o propósito. Qual é a vida de Paulo? Ou qual é o propósito da vida de Paulo? Atos capítulo 9 nos mostra isso, em especial o versículo 15, quando o Senhor Jesus chama ele para pregar a palavra aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Então, Paulo é um eleito de Deus com um propósito específico, que é pregar o evangelho, anunciar o amor de Cristo às nações. E essa é o nosso propósito de vida, deve ser o nosso propósito de vida também. O nosso alvo. O Senhor nos alcançou, Ele veio até nós com esse propósito. Que sejamos anunciadores do reino, das boas novas, neste mundo, no contexto em que vivemos. Esse é o propósito da nossa vida, e é por isso que Paulo, ele inicia o versículo 12, dizendo assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo assim, assim como eu fui alcançado ou resgatado, a ideia aqui é de alguém que foi agarrado por Cristo, Paulo também vive a sua vida no sentido de agarrar pessoas para Cristo também. Olha que interessante. Esse é o nosso papel, irmãos. O nosso papel nesta vida é que Cristo seja anunciado por nós, apresentando o amor do Senhor às pessoas. E ele continua no versículo 13, dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. É interessante, irmãos, como Paulo... Alguns detalhes desse versículo aqui. O que está dentro do coração de Paulo, olhando para os comentaristas, porque esses irmãos é uma expressão muito carinhosa usada por Paulo nessa carta, mas aqui em especial, Paulo está muito triste. Muita tristeza estava ali no coração de Paulo. Por que Paulo usa essa expressão aqui? Porque muitos ali em Filipos julgavam já ter alcançado o patamar ou a perfeição. E aí Paulo, essa tristeza no coração de Paulo, faz ele começar esse versículo 13 dessa forma: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui, irmãos, não é uma autocomiseração. De forma alguma, Paulo não está se fazendo de coitadinho. Isso, mais uma vez, é o sinal de humildade. Paulo está ensinando orientando, pastoreando essa igreja. E é por isso que ele começa lá o capítulo 3, orientando a igreja: cuidado com os falsos obreiros, cuidado com a carne. Ao capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Paulo está orientando essa igreja: cuidado. E aí ele escreve no versículo 13 com muita tristeza, dizendo: eu não alcancei. Irmãos, há um ponto importante aqui a se destacar, que nós somos orgulhosos por natureza, o nosso coração é orgulhoso. Nós nos julgamos muitas vezes sábios demais. Os nossos diplomas, as nossas posições, a nossa intelectualidade, os nossos conhecimentos. Eu não estou dizendo que isso é ruim. O ponto é que, se não canalizarmos essas coisas para o lado certo, elas se tornam pedra de tropeço para as nossas vidas. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. Texto citado pelo pastor Micaías domingo, de Jeremias.
Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que o orgulho não tome conta do nosso coração, que nos faça julgar as pessoas como inferiores a nós. O exemplo que Paulo nos dá aqui de humildade é maravilhoso. Outro ponto também, irmãos, dentro da igreja, falando de igreja mesmo, é que muitas vezes nós relaxamos, nós nos acomodamos por ter alcançado, de repente, o oficialato, ou diaconato, ou presbiterato, ou alcançamos aí uma administração, ou qualquer outra coisa dentro da igreja. O ponto, irmãos, que precisa ficar bem claro, é que nós não devemos nos acomodar. Onde você ouviu a expressão aposentadoria na Bíblia? Não existe. Tanto é que no capítulo 2, nós lemos, versículos 12 e 13, Paulo vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. A ideia de continuidade. Essas coisas que eu disse, que muitas vezes se tornam pedra de tropeço, porque essas coisas se tornam o foco, o objetivo ou a motivação das nossas vidas, em buscar um status, uma posição e tal. Essas coisas que não são ruins quando canalizadas para o certo, para a obra, para a expansão do reino de Deus, bacana, mas quando isso não acontece, ela se torna pedra de tropeço e nos distancia do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos ficar bem atentos a isso. E é por isso que Paulo colocando isso. E é interessante como ele continua o versículo 13. Né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Nós sabemos quem é Paulo. O currículo dele foi apresentado a semana passada. Um homem de conhecimento genuíno da palavra de Deus. Estudou nos dias de hoje no melhor colégio. Paulo era né, na minha linguagem, o cara era crânio, sabido. O capítulo 3 nos mostra isso. Ele era perseguidor da igreja. Ele, mais do que ninguém, porque falar, eu alcancei o status maior. Mas não, ele fala, eu não alcancei, eu não julgo ter alcançado. Mas ele continua, mas uma coisa eu faço, e eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Irmão, muitas vezes, nas nossas vidas, os tropeços acontecerão. As dificuldades estarão sempre presentes, né? As falhas, os pecados, os erros, eles estarão sempre aí. Mas o plano, assim como um corredor não pode ficar preso aos tropeços ou às perdas de milésimos de segundo que o faz ser derrotado, o que Paulo está dizendo aqui é que os nossos olhos devem estar presos no alvo. Que as nossas vidas estejam sempre apontadas para o alvo, que é Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, aquele que nos salvou. E é por isso que ele usa essas expressões aqui. E é interessante que ele usa a expressão aqui, um verbo, na segunda parte do versículo 13, que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O verbo aqui está no gerúndio, que dá a ideia de continuidade. Lembra? O progresso do Evangelho. A ideia de continuidade, irmãos. A vida no reino de Deus é uma vida de continuidade. E fazer isso é com muito empenho, com muita dedicação, com muito desejo, com muita alegria.
buscando conhecer a Deus, ter uma vida com Deus, servindo a Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou. Sempre lembrando, irmãos, e que isso não seja uma muleta para nós, sabendo que essa perfeição ela não acontecerá nesta vida, mas Paulo nos dá uma lição aqui que nós devemos continuamente buscar essa perfeição, a perfeição que é Cristo, viver uma vida de santidade. Esse é o resultado da salvação, é santidade. Essa progressão deve culminar em uma vida santa. E é o que Paulo nos ensina. E ele continua no 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem um objetivo muito bem traçado. Ele entende e ele traça isso para a sua vida e ele segue com o objetivo. E é interessante que ele usa duas expressões aqui, alvo e prêmio. Ambas apontam para Jesus, mas elas têm sentidos diferentes. O sentido de alvo aqui é no sentido de esforço humano. Eu não estou falando de que você ajuda para a sua salvação. Não há um auxílio seu. Não é isso que eu estou falando assim. Mas nós devemos nos esforçar continuamente para lutar contra o mal que habita dentro de nós, que é o pecado. Então esse esforço deve ser contínuo. Entendeu? Para quê? Para que possamos ganhar um prêmio. E o prêmio está ligado a Deus, a graça redentora de Deus, a graça maravilhosa, eterna de Deus, que é a salvação. Então aqueles que se esforçam, que usam toda a sua força, a sua musculatura, com um objetivo traçado, que é viver uma vida agradando a Deus, o prêmio é garantido, já está garantido, mas esse prêmio culminará em quê? Em que aqueles que foram alcançados, assim como você, com graça, juntos, vocês desfrutarão da eternidade com o Pai. E esse prêmio, irmãos, não é as lágrimas serem enxugadas, não é ver as ruas de ouros, é contemplar da presença de Cristo eternamente, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. E aí ele continua, no 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o 15 e o 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. É interessante aqui, no 12 e no 15, Paulo diz assim no 12, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha que interessante, aí no 15 fala, todos, pois, que somos perfeitos, parece que há um conflito. Não, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós entendemos qual é o nosso propósito, o objetivo das nossas vidas. Que é o desenvolvimento da nossa salvação, é entender que em nós não há nada que possamos fazer para alcançar essa perfeição, e que o objetivo das nossas vidas é agradar a Deus e que Deus seja visto em nós. E é isso que Paulo está dizendo aqui quando ele usa essa expressão, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual é a ideia aqui? É que nós não julguemos as pessoas por serem inferiores intelectualmente, ou desprezando aquelas financeiramente inferiores. A ideia, irmãos, é que o Senhor nos salvou e nos trouxe para junto dele, e como igreja, juntos, prossigamos para o alvo. O propósito e o objetivo da igreja do Senhor deve ser um. E qual é esse propósito? Anunciar o evangelho do reino, do Filho do seu amor, anunciar o evangelho de Cristo às pessoas, trazer luz em meio às trevas, trazer sabor às vidas sem sabor. Esse é o propósito. E aí o versículo 15 continua.
Que tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo também, isso Deus vos esclarecerá. Se tem alguma divergência, se tem alguma coisa que está bem encoberta, calma o coração, Deus no tempo oportuno esclarecerá tudo. Infelizmente, há discussões e discussões, principalmente na política, né? Principalmente nos dias de hoje, há muita conversa, tanto é que um amigo veio me perguntar no Facebook se eu era apoiador do Bolsonaro. Eu até um conhecido da igreja, lógico, não vou citar o nome, mas eu sei pelas postagens dele que ele não é um amante, né, do governo. E ele perguntou isso e eu respondi, como eu tenho dito aqui muitas vezes. Falei, meu irmão, a Bíblia me fala que eu tenho que honrar as autoridades, e que essas autoridades foram colocadas por Deus. Então o meu papel não é de juiz, o meu papel é de intercessor. Ele está ali, foi colocado por Deus, então eu devo orar para que ele faça um bom trabalho. Esse deve ser o nosso papel. O que Paulo nos mostra, e o Senhor Jesus é o nosso grande exemplo, assim como Paulo, é ter uma vida de humildade, mesmo com o intelecto lá em cima, mesmo com o status financeiro, uma posição, a nossa vida deve ser de extrema humildade. Porque todas as habilidades não são nossas, intrínsecas a nós, elas foram atribuídas por Deus a nós. Então é isso, juntos, em comunidade, caminhar para o alvo, juntos, todos nós. E o versículo 16 ele encerra: todavia andemos de acordo com o que já alcancemos. Irmãos, nós precisamos buscar um amadurecimento, precisamos crescer no Senhor. Esse é o papel. Aposentadoria cristã não existe, passar o bastão não existe. Nós precisamos viver uma vida de entrega, de devoção, uma vida em que Cristo seja visto em nós. Esse é o nosso papel, é o que o Senhor requer de nós. E devemos juntos, como igreja do Senhor, lutar contra o nosso maior inimigo, que não é coronavírus. Como o texto pregado pelo pastor, não é a paralisia, não é o governo, não é o Dória, não é. O nosso maior inimigo é o pecado que habita dentro de nós. Pecado esse que nos distancia dia após dia. E Paulo está orientando essa igreja: amadureçam, não se prendam às leis. O alvo é Cristo. Busquem, prossigam para o alvo, caminhem para que Cristo seja visto em vocês. Esse é o propósito das nossas vidas, irmãos. Que você possa refletir a respeito. O que te motiva, o que te anima. Reflita a respeito disso. Se a real motivação do seu coração é o alvo, Cristo Jesus, o Senhor que te salvou. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse momento. Às vezes a tristeza bate no nosso coração, a falta de ver pessoas, mas que você encontre em Cristo o refrigério, o afago, o abraço, a presença dEle, e que você entenda que tudo isso é preciso, e que você o glorifique, mesmo em tempos difíceis. Que Deus abençoe, um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse texto maravilhoso que o Senhor nos trouxe. Continue, Senhor, a nos ensinar, falando aos nossos corações. É lógico, Deus, que não conseguimos esgotar esse texto, esses versículos, mas sabemos que o Senhor é quem conduz as nossas vidas e o Senhor revela aquilo que o Senhor quer a nós. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos dá aquilo que precisamos. Obrigado. Continue conosco, abençoando a sua igreja, abençoando o conselho dessa igreja, os pastores, a todos, ó Deus, a todos os membros, ó Deus, em nome de Jesus. Que todos nós possamos continuar caminhando, prosseguindo para o alvo, para que um dia possamos desfrutar da eternidade com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus.